noite, igreja. Graça e paz. Deixa eu tomar um golinho dessa água aqui. Bom estar aqui, igreja. Eu queria convidar os irmãos a irem abrindo as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o verso 12. Enquanto os irmãos aí vão abrindo suas Bíblias, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos aqui na igreja no meio de um conjunto de mensagens, uma série de mensagens com o tema Agregando Valor. E nós já trabalhamos a oração, família, missão, santidade. O intuito dessa série é promover a reflexão e resgatar alguns princípios de temas que são importantes e pertinentes ao cristianismo. E hoje nós trataremos do assunto honra. Então, a mensagem de hoje é agregando valor à honra. E eu queria, antes ainda de ler, comentar aos irmãos como que vai se dar essa reflexão hoje. Eu pensei em dividir em duas partes. E na primeira parte, nós vamos buscar o entendimento bíblico a respeito do que é honra, à luz aqui da palavra de Deus. Vamos usar o texto que iremos ler logo na sequência. Então, em seguida, nós tentaremos refletir através da vida, de alguns eventos na vida de José, do Egito, entendendo o que é honra e observando a vida dele, como ele aplicou esse princípio na vida dele. Então, esse é o nosso desafio essa noite. Então, eu quero pedir aos irmãos que leiam comigo a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte: honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de juntos como igreja do Senhor, podermos aqui adorar o Senhor, meditar na Tua palavra, Jesus, e a nossa oração nesse momento é que o Senhor abra o nosso entendimento para as coisas do Teu reino, Jesus. Nos faz compreender a porção da Tua palavra que nos é devida para essa noite, Jesus. Assim eu te peço e te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Texto super conhecido. Talvez se a gente for fazer uma pesquisa sobre o tema da honra, talvez esse seja o primeiro verso que vem à nossa mente. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Algumas outras versões dizem assim. Paulo, no início de Efésios capítulo 6, ele se refere a esse texto e ele acrescenta uma informação dizendo que honra o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Interessante que o conceito de honra, se a gente puxar aí memórias da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, idade adulta, enfim, e olharmos para trás, observando a sociedade, as nossas relações, a partir do conceito de honra, creio que vai ficar claro que muita coisa mudou em relação a esse conceito em nossas vidas, não é verdade? Você vai lembrar que antigamente, quando as pessoas se encontravam diante de uma autoridade, de um rei, de uma rainha, o que é que elas faziam? Elas se ajoelhavam em sinal de reverência, não é verdade? Em um dado momento da história, os homens, quando se encontravam, tiravam o chapéu para se cumprimentar. Você lembra de ter visto isso já alguma vez? Em sinal de respeito àquela pessoa que estava encontrando. Eu lembro da minha infância, que o meu avô, como patriarca da nossa família, quando a gente almoçava ou tinha alguma refeição na casa do meu avô, ele tinha um lugar ali na ponta da mesa que era só dele. Só ele sentava naquele lugar. E ninguém se servia
antes que meu avô. O que é que era isso? Honra. E assim como esses, existem talvez diversos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui sobre como a gente pôde observar ao longo da história situações em que demonstravam esse princípio sendo aplicado na nossa sociedade, mas que hoje a gente já não consegue ver com tanta frequência, não é verdade? Interessante, e é fato que a honra, outrora tão presente na nossa sociedade, filmes retratavam muito questões de honra, personagens infantis, eles eram valorizados porque eram honrosos. E hoje a gente percebe esse princípio tão escasso, tão raro no nosso meio, não é verdade? A verdade é que parece que as questões de honra, ou esse princípio foi se diluindo com o passar dos anos na história. E hoje é algo escasso e em alguns aspectos até raro de se observar. Eu andei lendo sobre isso e existem alguns pensadores sociais mais modernos que inclusive afirmam que a honra é um valor ultrapassado. Olha que coisa. Mas o que vem a ser honra? De acordo com o dicionário, honra é elevada estima, respeito, prestígio, dignidade, reconhecimento e reverência. A palavra hebraica para honra é kavod, enquanto que a palavra grega para se referir à honra é timê. E essas duas palavras, se você for ler os conceitos que elas trazem, elas basicamente confirmam isso que a gente acabou de ler: respeito, prestígio, reverência, mas elas trazem alguns elementos interessantes e que nos ajudam a compreender, pelo menos aqui de forma mais rápida e simples, o que vem a ser honra. E essas duas palavras, elas, além de respeito, dignidade, reverência, reconhecimento, elas trazem elementos como beleza, majestade, preciosidade, glória e valor. Tudo isso diz respeito à honra. Muito interessante a gente observar que tanto a palavra hebraica como a palavra grega trazem o elemento do valor no seu conceito básico sobre honra. E diante de tudo isso aqui que a gente viu, a gente poderia tentar aqui ser objetivo e didático e pensar que honra, o que é que seria honra? Honrar, basicamente, a gente poderia entender que é você agir e se portar de forma reverente, em conformidade com o valor de alguém ou de alguma coisa. Faz sentido? Isso. Agir ou se portar de forma reverente em conformidade com o valor de alguém ou alguma coisa. E aí nós temos um problema. Porque a partir do momento que nós entendemos que a honra, ou o conceito da honra, o princípio da honra, ele está estreitamente conectado com a nossa percepção de valor a respeito de algo ou alguém, temos aí uma situação complicada. Por quê? Porque por causa do problema do pecado, certo? A queda, como nós sabemos, ela de alguma forma afetou a nossa relação com Deus, nosso Criador, afetou a forma como nós nos relacionamos com o nosso eu, afetou a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. O pecado mudou o nosso comportamento, os nossos hábitos, eles passaram a ser tendenciosos. A nossa capacidade cognitiva foi distorcida pelo pecado. O pecado desorganizou os nossos afetos, os nossos amores e os nossos valores. De forma, meus irmãos, que o homem, longe de Deus, ele passa a amar o que deveria odiar
ele odeia o que deveria amar, ele respeita o que deveria rejeitar, e ele despreza o que deveria honrar. Perceba que nós vivemos em um momento social, mundial, eu diria, onde observamos uma inversão de valores tremenda, não é verdade? Uma inversão de valores incrível, impressionante. E tudo isso nada mais é do que o sinal do quanto o homem tem caminhado longe de Deus e dos valores do reino. É isso que nós temos observado. Quando observamos e olhamos aqui para o texto que lemos, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. E nós olhamos para esse texto a partir de um olhar um pouco mais amplo, o contexto desse texto. Esse texto, obviamente, esse mandamento, ele está inserido em um contexto maior, que são os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos também estão inseridos em um contexto maior, que é o quê? A história da nação de Israel. E todos conhecemos a história, mas poderíamos observar essa situação onde essa fala aqui foi apresentada a nós. E o que acontece? Interessante a gente pensar que as tábuas da lei, os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito, correto? E a gente tem que entender o seguinte: naquele momento, quando os 10 mandamentos é apresentado ao povo, através das tábuas da lei ali com Moisés, isso tinha representações importantes. Perceba que naquele momento Israel tinha acabado de sair da escravidão, eles não tinham uma identidade espiritual definida, eles não tinham uma identidade nacional definida. Você concorda comigo? Tinham vivido tantos anos na escravidão do Egito, de repente eles se encontram livres e nessa situação. E a gente poderia entender que eles eram basicamente um amontoado, um grupo de pessoas recém-libertos da escravidão, e não tinham governo bem estruturado, não tinham leis próprias. Então, os 10 mandamentos, eles são apresentados por Deus através de Moisés para aquele povo, nesse contexto, nesse momento. Isso aponta para pelo menos algumas reflexões para a gente. Primeiro, os 10 mandamentos naquele momento, eles representavam a aliança que Deus estava estabelecendo com aquele povo. As tábuas da lei também representavam um código de conduta espiritual e moral que aquele povo deveria seguir. Basicamente, o que aquilo representava é o quê? Era uma forma de organizar a nação, de fazê-los caminhar em santidade diante de Deus e também em harmonia uns com os outros. Para isso servia aquele conjunto de mandamentos. E uma terceira coisa que nós podemos entender sobre as tábuas da lei é que elas também já preparavam a nação e, obviamente, o mundo para o Messias que iria ser enviado por Deus. Por quê? Porque você vai perceber ao longo da história bíblica que ninguém conseguia cumprir 100% do que estava ali. Então isso já apontava para a necessidade de um Salvador. Então você consegue perceber como tudo faz sentido? Então, de modo geral, a gente poderia entender que os 10 mandamentos, naquele momento da história, apresentados ali a Deus através de Moisés, eles não eram apenas um conjunto de regras, mas eram uma expressão do próprio caráter de Deus, se manifestando e ajudando aquele povo a se organizar e andar de forma correta diante dele e também em harmonia uns com os outros. Isso eram os 10 mandamentos. E interessante a gente observar o conjunto dos mandamentos, e talvez seja uma das aulas mais comuns nas escolas bíblicas afora. E eles são ali, você tem aqueles 10 itens, e se você for observar,
de forma didática, a gente poderia dividir aquele grupo de 10 itens. Os 4 primeiros dizem respeito à forma como nós, os homens, deveriam se relacionar com Deus. Enquanto que os outros 6 mostravam aplicações para as relações interpessoais. Então você poderia observar de forma simplista os 10 mandamentos e compreender da seguinte maneira: olha, os 4 primeiros, eles têm uma natureza vertical. Deus para com os homens. Enquanto que os 6 últimos têm uma natureza horizontal. É a forma da gente aplicar aqueles mandamentos nas nossas relações interpessoais. Certo? Interessante a gente observar essa pequena divisão. Inclusive, se você for lembrar, Mateus capítulo 22, quando Jesus é interrogado, ali questionado pelos fariseus a respeito de qual que é o maior mandamento, ele responde de forma categórica: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Você consegue perceber que faz sentido essa divisão? Jesus olhou e ele categorizou: olha, são 2 esferas, são 2 naturezas, uma para com Deus e uma para com as pessoas. E quando a gente olha esse texto, os 10 mandamentos, com essa perspectiva maior do que eles representavam, do que tudo aquilo representava na história do povo de Deus naquele momento, e a gente observa com cuidado, veja bem, se os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito com a nossa relação com Deus e os outros com os homens, perceba que o primeiro mandamento que aparece fazendo da parte das relações interpessoais é: honra teu pai e a tua mãe. Então você consegue entender que a gente pode olhar para esse mandamento e compreender como se o princípio da honra fosse esse conector, esse fator que conecta aquilo que nós vivemos com Deus e então nós manifestamos nas nossas relações interpessoais. Quando nós amamos o Senhor, nós caminhamos em honra. E essa honra, esse amor ao Senhor, ele é transmitido através das nossas relações interpessoais. As pessoas se comportam de forma diferente quando elas caminham com Deus. Se eu amo o Senhor de fato, de todo o meu coração, então eu manifesto os valores do reino de Deus na minha vida, na forma como eu lido com as pessoas. Ou seja, uma conclusão rápida que nós podemos chegar ao analisar esse texto, nesse contexto, é que o princípio da honra diz muito a respeito da nossa relação com Deus. O princípio da honra diz muito a respeito da nossa relação com Deus. Nesse enfoque e com isso em mente, eu gostaria que a gente observasse rapidamente a vida de José do Egito e tentasse, a partir disso que a gente conversou previamente, observar alguns fatos da sua vida e tentar ver se nós conseguimos enxergar esse princípio sendo aplicado por José. E nós sabemos que José, 11º filho de Jacó, primogênito na realidade de Raquel, que era a mulher que a esposa que Jacó tanto amava. E a verdade é que o texto bíblico não vai esconder em nenhum momento, se você ler a narrativa sobre José, do quanto Jacó amava José. Amava ao ponto de privilegiá-lo em relação aos demais filhos. Esse privilégio, esse amor de Jacó para com José fica evidente em diversos pontos da narrativa bíblica. E se você puxar na sua memória, você vai lembrar que em um dado momento, Gênesis 33, você vai ler que Esaú estava indo ao encontro de Jacó. E você lembra que Jacó tinha roubado a primogenitura de Esaú lá atrás e ele tinha jurado o irmão de morte. Então ele fugiu, foi morar longe. E então, depois de tantos anos, eles estavam prestes a se encontrar.
O texto está em Gênesis 33, verso 1 e 2, diz o seguinte: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Consegue perceber a sutileza do pensamento de Jacó em relação ao seu preferido filho José aqui? Você imagina a cena, Esaú está vindo com 400 homens, na cabeça dele o que é que ele pensou? O meu irmão está vindo para me matar, pelo que eu fiz com ele lá atrás. Então o que é que ele pensou? Olha, vou dividir tudo que eu tenho, a minha grande caravana, em partes. Vou mandar lá um povo na frente com presentes. Se você ler a narrativa completa, você vai ver que ele enviou pessoas na frente com presentes para Esaú. E ele foi dividindo e separando, dando um espaço entre esse grupo. E ele colocou então o quê? Lia e seus filhos na frente. E por último, ele colocou quem? Raquel e José. Qual que é o raciocínio aqui, minha gente? Olha, se der algum BO lá na frente, quem está por último tem mais chance de quê? Tem mais chance de fugir, de escapar. Percebe? Como Jacó já demonstrava sua preferência em relação ao seu filho José. Mas essa questão fica totalmente evidente quando nós chegamos no capítulo 37, onde Jacó presenteia o seu filho José com uma túnica colorida. Todos nós conhecemos a história, não é verdade? Uma túnica, imagino, das mais belas. E isso tinha representações importantes naquele contexto. As cores vivas, elas representavam que aquela pessoa que estava usando era diferenciada. Ela era uma pessoa de destaque. Enquanto que as mangas compridas, alguns historiadores e comentaristas bíblicos, eles entendem que o fato da túnica ter mangas compridas, ela indicava que aquela pessoa que a estava usando não iria realizar nenhum tipo de trabalho braçal. Então você consegue perceber que aquele presente aparentemente inocente, na realidade, ele estava transmitindo uma mensagem não só para José, mas também para toda a família, para todo aquele clã. Olha, esse aqui é especial. Esse aqui é diferenciado. Era isso que estava acontecendo naquele momento. E nós sabemos a história. Os irmãos de José não ficaram nada felizes com essa situação toda. Então, para completar, José ainda tem um sonho. E sonha que os feixes dos outros se prostravam diante do dele. E depois ele tem mais ainda outro sonho. Sonha que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele também. De forma que os irmãos enlouqueceram com José. E queriam matá-lo. Ciúme, inveja e uma série de outras coisas. E nós sabemos a história. José é enviado por Jacó um determinado dia para ver onde estavam seus irmãos que estavam trabalhando no campo, apacentando ali os rebanhos do seu pai, Jacó. Então, os irmãos tomam aquela decisão de matar José. Rúben, então, que era o irmão mais velho, fez: não vamos fazer isso, gente. Não vamos derramar o sangue do nosso próprio irmão. Então, naquela situação ali, imagine a tensão daquilo acontecendo. Eles veem um poço, jogam José dentro daquele poço, tiram a túnica dele e depois vendem o seu próprio irmão para uma caravana de ismaelitas que ia passando. Por que é importante a gente pensar em tudo isso? Porque veja bem, nós estamos aqui vamos tentar aqui refletir a partir da vida de alguns eventos de José, à luz disso que nós construímos como conceito de honra. Perceba que a situação desse homem, desse rapaz, que ele tinha 17 anos nesse momento. Você é o preferido da casa do seu pai, bajulado. Imagina tudo que você queria, você tinha. Ninguém lhe cobrava nada, você não precisava trabalhar no sol pesado, você provavelmente não tinha hora para levantar. Essa era a vida de José. E tudo indica que aquela demonstração de honra do pai para com ele era um indicativo também de que, olha pessoal, em algum momento é José quem vai assumir esse clã aqui. Então você pensa, José, olha, eu tenho tudo na minha vida. Tudo está bem, tudo está bom, tudo está caminhando bem. Meu futuro é promissor. Além do meu pai estar me honrando diante dos meus irmãos, eu ainda estou tendo sonhos que tudo indica que é o próprio Deus dizendo que vai me honrar mesmo. E aí, de uma hora para outra, esse homem, com esse futuro promissor na frente,
a vida dele é destruída. E ele se vê numa situação totalmente diferente. Ele é vendido pelos próprios irmãos e vai para um lugar distante, que provavelmente ele desconhecia. Quando nós lemos essa história, ou pensamos nessa história, José foi vendido como escravo. Como a gente sabe o final da história, muitas vezes a gente passa por esses momentos do meio sem o devido cuidado de perceber aquilo que está sendo dito. Você imagina o que é você ser arrancado do seu seio familiar, daquele ambiente de privilégio, e você ser, de uma hora para outra, transformado em um escravo. Minha gente, escravo naquela época não era brincadeira. O Salmo 105 traz uma fala interessante sobre José. E diz o seguinte, Salmo 105, a partir do verso 16. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Observe o que diz o versículo 18, o verso 18. Apertaram os seus pés com correntes, se puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Compreende de onde José saiu e para onde ele estava indo? Ele não viajou na caravana dos ismaelitas de primeira classe não, minha gente. Ele foi acorrentado, como qualquer outro escravo. Naquele momento, aquele menino prodígio, aquele menino que tinha um futuro brilhante pela frente, se encontrava numa situação totalmente diferente. E aí, ele é vendido então para o pessoal vai até o Egito, ele é vendido então para um dos oficiais de Faraó, Potifar. E ele começa então a servir na casa de Potifar. E aqui vem o nosso primeiro ponto em relação à aplicação desse princípio na vida de José. José entendeu que apesar de toda a adversidade que ele estava vivendo, ele decidiu não abrir mão dos valores do reino. E ele decidiu honrar o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, mesmo com essa mudança total de vida, e agora se encontrando numa situação totalmente adversa, obscura e incerta, ele decidiu honrar o Senhor, honrar os valores do reino de Deus. E o nosso primeiro ponto hoje de reflexão é: honre as autoridades, honre os seus líderes, honre as pessoas que Deus colocar sobre sua vida. Quando José passou a trabalhar na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar logo observou que Deus abençoava demais tudo que José fazia. E ele, bobo não era, colocou tudo que ele tinha na mão de José para ele administrar. As coisas começaram a dar certo, ele começou a prosperar, logo ele era, vamos imaginar que um gerente geral de todos os bens de Potifar. Até que então a mulher de Potifar, a Bíblia fala que José era um cara boa pinta, então a mulher de Potifar vai ali tentando seduzi-lo, e se você observar a narrativa bíblica, você vai ver que isso acontece diversas vezes, não foi uma vez, foram diversas vezes a insistência daquela mulher em relação a José, e em todas ele se esquivou, ele chegou a correr, fugiu, ele fez o que tinha que fazer, mas ele não abriu mão de manter sua integridade. Agora perceba, gente, você consegue olhar essa narrativa do jeito que a gente está pensando? Essa pessoa, José, naquele momento, ele não podia pensar: quer saber de uma coisa, eu vou me vingar desse homem. Olha a desgraça da minha vida. Eu não pedi, não fiz nada errado para estar aqui onde eu estou. Eu vou me vingar desse homem e vou lá dormir com a mulher dele. Ele não podia ter feito isso? Podia. Agora perceba outra coisa. Ele não o faz, mas ele não o faz, não é por exemplo, medo de ser morto, de retaliação. Ele não falou para a mulher de Potifar: olha, eu não posso fazer isso porque tem câmera aqui no salão e vão me descobrir, vão me matar, vão me mumificar. Ele não fez aquilo, não cometeu aquele pecado por medo do que poderia acontecer com ele. Não. A fala de José é muito simples e muito clara. Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja bem, meu irmão e minha irmã, José, ele se manteve íntegro e ele honrou a Faraó, porque em primeiro lugar ele queria honrar a Deus.
E ele entendia que Faraó era uma autoridade colocada sobre a sua vida pelo próprio Deus, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. José tinha essa verdade muito clara no seu coração. Romanos 13:1 diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. José honrou Potifar naquele momento, se esquivando do pecado e mantendo sua integridade, porque em primeiro lugar ele honrava a Deus. Honre as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, honre os seus líderes, porque isso glorifica o nome do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos com a vida de José seria honre a Deus. E obviamente, pessoal, isso não está numa sequência de valores. Nós só estamos seguindo a cronologia dos fatos que ocorreram na vida de José, certo? Honre a Deus. Perceba o seguinte: depois que José negou se deitar com a mulher de Faraó, a mulher ficou enfesada, e ela então disse para todo mundo que José tinha atacado ela, e nós sabemos a história. Ele foi jogado na prisão. Foi jogado na prisão, e aí aquela situação. Imagina, você acha que não pode piorar? Piorou para José. E ele agora se encontrava numa situação mais adversa e mais complicada ainda. E a Bíblia diz que ali, depois de algum tempo, ele achou graça aos olhos do carcereiro-chefe, e então começou a ajudar aquela pessoa, de forma que José basicamente gerenciava também a prisão onde ele estava. É isso que diz a palavra do Senhor, porque Deus era com ele, mesmo naquele lugar e naquela situação adversa. E José mais uma vez manteve sua integridade, e Deus o abençoou. E aí a Bíblia narra e diz que depois de um certo tempo, o copeiro e o padeiro do faraó foram também parar na prisão por terem desagradado o faraó. E então José, em um belo dia, chega pela manhã e os encontra com um semblante entristecido, né? E pergunta: mas o que aconteceu? Ele diz: olha, nós tivemos um sonho e ninguém pode interpretar. Agora imagine, você está naquela situação, foi colocado na cadeia de forma injusta, já tem todo aquele background, você já foi trazido, arrancado do seio familiar, transformado em escravo, depois você foi injustamente colocado na prisão, você está naquela situação e você se encontra diante de duas pessoas que trabalham, conhecem Faraó. O homem que poderia de alguma forma resolver sua vida, na verdade, naquele momento. Então José poderia ter pensado: olha, vou fazer meu nome aqui com esses caras, porque em algum momento pode ser que quando eles subam lá em cima, eles falem do faraó para mim, do faraó sobre mim, e resolvam aqui minha situação. Então ele se aproxima daqueles homens e quando eles falam do sonho, ele diz: olha, me conta o sonho que eu vou interpretar. Mas ele não diz: ei, me conta o sonho que eu sou fera, eu sou o cara, sou coach, eu vou interpretar o sonho para vocês. Ele diz o seguinte: não pertencem a Deus as interpretações, Gênesis 40, verso 8. Você vê que naquele momento, ele poderia ter sido tentado a trazer todos os holofotes para ele mesmo, dizer: olha, eu vou mostrar que eu sou bom, para esses caras, quando chegarem lá em cima, falarem para Faraó sobre mim. Mas o que é que José faz naquele momento? Ele dá glória e honra a quem? A Deus. Não pertence a Deus as interpretações, isso não tem nada a ver comigo. Você tem que olhar para ele. Então José honrou a Deus ali na prisão. E então ele, ao interpretar aqueles sonhos, o copeiro foi realmente estabelecido para o seu posto, enquanto que o padeiro, depois de 3 dias, foi enforcado. Mas a Bíblia diz que ele esqueceu de José. E se passaram 2 anos. Então nós sabemos a história também. O faraó tem um sonho. E aí naquela situação que ninguém interpretava o sonho do faraó, o copeiro se lembra de José. Diz: olha, quando eu estava preso, tinha um homem que interpretou o meu sonho, e aconteceu exatamente como ele falou. E então José é levado à presença de Faraó. E imagine você, passando por tudo aquilo, você interpretou o sonho daquele copeiro,
e o cara não lhe ajudou. Você passou mais 2 anos na prisão. E agora você está diante de Faraó. E o Faraó, Gênesis 41, verso 15 e 16, ele diz: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Você percebe que a fala de Faraó está apontando para José? Está dando assim, está colocando a bola na marca do gol, dizendo: ó, José, eu soube que você é um cara especial, que você é o cara. Você naquele momento José poderia ter pensado: opa, é a minha chance de me promover e sair daqui, arrumar qualquer coisa para eu fazer aqui nesse palácio. Porque a fala do Faraó indicava isso: ouvi falar a respeito de você, que você consegue fazer isso. E o que é que José responde? Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. Mais uma vez José fez o quê? Deu glória e honra a Deus. Honre as autoridades, honre a Deus em todo o tempo. Salmo 29, 2 diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. A história então se segue. José é então alçado ao posto de autoridade no Egito. Ele então passa a ser governador, só abaixo do faraó. Realmente, nesse momento, a coisa tinha mudado para José. E então, ele encontra os seus irmãos, por causa da fome que estava acontecendo na região. Não tinha comida em canto nenhum, mas tinha no Egito, por causa do que José tinha implementado naquele tempo. E então os irmãos de José aparecem lá no Egito, todo mundo morrendo de fome, e eles não reconhecem José, porque José provavelmente estava vestindo roupas típicas egípcias, falando em egípcio e etc. Mas ele reconheceu seus irmãos. E você percebe, meus irmãos, que mais uma vez a bola foi colocada na marca do pênalti para dizer: olha, José, chegou a tua vez, agora tu vai poder se vingar dos teus irmãos. E José, então, mais uma vez, nos ensina sobre a integridade, a obediência, a fidelidade e a honra a Deus em todas as situações. Porque ao invés de tratar os seus irmãos como eles o haviam tratado anteriormente, ele perdoou os seus irmãos. Mas não só perdoou. Veja o que o texto diz, Gênesis 45, 9 e 11. Ele diz o seguinte para os seus irmãos: voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demorem. O Senhor habitará na terra de Gozen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Versículo 11, ele diz: ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Você consegue perceber que ele não só perdoou, como ele diz: olha, eu não só vou perdoar, eu não só vou tratar vocês totalmente diferente da forma como vocês me trataram, mas eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Foi isso que José fez. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Ele estava cumprindo exatamente esse texto que nós lemos. Romanos 12, 10 diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos. Quando você honra a sua família, os seus pais, os seus parentes, os seus filhos, você está honrando a Deus. E quando você o faz, você expressa essa honra e esse amor ao Senhor através da sua atitude, você está abrindo possibilidades para que relacionamentos mortos revivam. Não era exatamente isso que tinha acontecido, porque pense, para os irmãos e para Jacó, José estava morto. Mas por causa da sua postura de honra, ao longo da caminhada, um relacionamento que estava morto foi trazido novamente à vida. Honre as autoridades que Deus colocar na sua vida. Honre a Deus. Honre sua família. Quarto ponto que eu diria: honre
os processos de Deus e o tempo de Deus na sua vida. Por que eu digo isso? Porque se você analisar, José, capítulo 37 de Gênesis, ele tinha 17 anos de idade, quando houve aquela reviravolta em sua vida. E ele foi vendido como escravo e chegou até o Egito. Acontece que ele só passou a ser governador do Egito com 30 anos. Isso está lá em Gênesis 41, 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então você veja bem, foram 13 anos de quê, gente? Traição, escravidão, sofrimento. E durante todo esse processo, José se manteve íntegro, fiel, obediente, honrou a Deus em todas as coisas, em todas as situações, honrou as autoridades que Deus colocou sobre sua vida, honrou sua família, honrou a Deus. Durante toda a trajetória de José, e isso é interessante a gente perceber, em nenhum momento há um registro de José reclamar de nada, murmurar, blasfemar porque Deus estava permitindo que aquele acontecesse. Em nenhum momento José reclamou, pelo contrário, ele simplesmente honrou a Deus em tudo. Aceite os processos de Deus e o tempo do Senhor na sua vida. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, não é verdade? Mas são sempre melhores, sempre melhores. E eu lembrei, quando pensei aqui nessa parte, lembrei do Salmo 126, que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então veja bem, gente, a vida às vezes é dura. Às vezes a vida é dura. Mas o que nós precisamos fazer é o quê? Continuar caminhando, mesmo que a gente esteja chorando. Continue caminhando, continue sendo fiel, continue honrando o Senhor em todas as situações, porque um dia você voltará sorrindo com seus feixes. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar é que honra produz honra. Gênesis 45, 13, José diz assim para os seus irmãos: anuncie a meu pai toda a minha glória, toda a minha honra aqui no Egito. E tudo o que vocês puderam ver, vão depressa e tragam o meu pai para cá. Então você vê que nesse momento José já está numa situação totalmente diferente. Ele saiu do nada, da escravidão, do fundo do poço, literalmente, agora para uma posição de destaque, de honra, de autoridade. Ele sabe disso. E o que é que ele faz? Ele diz para os seus irmãos: anuncie o meu pai a posição em que eu tenho agora. Fala para ele o que aconteceu, o que Deus fez na minha vida. Vão buscar meu pai. É isso que ele fala. Interessante a gente observar em 1 Samuel 2,30, como Deus diz para Samuel: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Provérbios 22,4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você consegue perceber como José caminhou em retidão e honra e obediência a Deus ao longo de todo esse processo difícil, e Deus o honrou. A honra, meus irmãos, funciona como uma bússola. Quando passamos por tempos difíceis, quando não sabemos o que fazer, para onde ir, o que nós precisamos é entender que temos que honrar o Senhor. Independente do que esteja acontecendo, precisamos honrar o Senhor. Manifeste os valores do reino de Deus. Manifeste os valores do reino de Deus através da sua vida. Em tudo que você fizer e em todo o tempo, como José fez. E o Senhor vai lhe honrar. O Senhor vai abençoar a sua família. O Senhor vai mudar a sua história. Honre as autoridades que Deus colocou em sua vida. Honre a Deus. Honre os processos de Deus na sua vida. Siga em frente, meus irmãos. Honre sua família. E Deus vai lhe honrar no tempo certo. Queria convidar a banda para subir.
enquanto os músicos vão tomando assento, eu queria finalizar com um texto que está em Apocalipse 5:13. João, em uma de suas visões, ele diz o seguinte: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Deus é digno de honra. Nós precisamos honrar o Senhor, não é porque esperamos que Ele vá nos honrar em algum momento, não é uma troca. Entenda uma coisa, ainda que nada aconteça, Deus continua sendo digno de honra. Feche seus olhos e medite nessa canção.